Dois rios, duas situações bem diferentes. No Madeira, o garimpo ilegal provoca o assoreamento e o alargamento do rio. As margens, a vegetação e as casas dos ribeirinhos vão por água abaixo. No rio Cuniã, que abastece o Grande Lago, a água limpa e a mata ciliar garantem abrigo e comida para uma rica fauna e o espetáculo dos ninhais. Porto Velho, capital de Rondônia, cidade com uma história intimamente ligada ao Rio Madeira. Ponto de partida da ferrovia Madeira-Mamoré, hoje desativada, um sonho transformado em pesadelo. 1.500 vidas foram sacrificadas na construção da ligação ferroviária entre o Brasil e a Bolívia, no período de 1872 e 1912. Enferrujado pelo abandono, o passado implora por restauração. Enquanto isso, bem perto dali, há dinheiro farto para a construção do futuro, representada por outra obra de grandes proporções. É a hidrelétrica de Santo Antônio, que transformou a cidade num canteiro de obras. A barragem, criticada pelos ambientalistas, vai alagar uma área de 271 quilômetros quadrados e já começa a atrair gente e progresso para o estado. Na travessia do Rio Madeira, movimento intenso. Essa é a rotina de milhares de pessoas que chegam do Amazonas ou vão para o estado vizinho. Enquanto elas desembarcam da balsa, partimos para a nossa viagem. Deixamos Porto Velho em direção à reserva extrativista do Lago Cuniã. Serão quase 5 horas de barco. Junto com a nossa equipe, vai o analista ambiental Francisco de Assis Teixeira. Rio abaixo, cerca de 140 quilômetros nos separam do destino. O caminho é também a principal ligação fluvial entre Porto Velho e Manaus. O transporte de cargas entre as duas cidades leva 3 dias e é feito por grandes embarcações. São tantas que podem confundir um observador menos atento. O que de longe parecem barcos convencionais, de perto se revela uma atividade ilegal, o garimpo de ouro. E não são poucas embarcações atracadas no meio do rio. A exploração do minério é feita num trecho do Madeira, que é a área de proteção ambiental. A Polícia Ambiental, o próprio IBAMA, a Polícia Federal, eles sempre estão fazendo fiscalização e retiram. Mas eles têm um sindicato muito forte e eles conseguem liberar os maquinários e logo em seguida eles voltam a garimpar novamente. Os garimpeiros trabalham sem se importar com os danos ambientais que provocam. O curso do rio vai modificando, né? O canal do rio, né? Por onde é navegado, devido essa remoção desses sedimentos, né? Areia principalmente. O assoreamento causado pelo garimpo contribui para alargar o leito do rio. O avanço das águas é uma ameaça constante para os ribeirinhos. Isso fica ainda mais evidente na comunidade de São Carlos, a 2 horas de barco de Porto Velho. É comum este olhar de receio entre os moradores. Medo de quem convive com a incerteza da erosão. Viver aqui virou um drama para Maria do Socorro. Eu tenho medo porque meu marido está lá para Porto Velho, ele mora para lá para Porto Velho. E eu fico só eu e minhas 2 meninas aqui. Eu tenho muito medo. Eu passei uma semana, mais de quase um mês, dormindo lá para casa do meu pai. Maria do Socorro viu quando o terreno arenoso cedeu pela última vez. Ela mora na área de risco, a apenas 10 metros do barranco. Em quanto tempo a senhora acha que vai ter que sair dessa casa? Quando começar a chuva, acho que não tem jeito. Não tem jeito porque a rachadura já está por detrás dessa mangueira aí. A situação se agravou muito de um ano para cá. Neste local funcionava um bar, que hoje está a apenas 1 metro do barranco. Antes de serem engolidas pela erosão, as casas são desmontadas
e reconstruídas em outro local mais afastado do rio. Neste terreno aqui em frente, havia outras construções. Já no caso da vegetação, não há o que fazer. Aquela mangueira ali, por exemplo, está condenada a sumir. E não deve demorar muito. Estamos na estação chuvosa, que vai até abril. A força da natureza redesenhou o pequeno distrito onde vivem 4.000 moradores. Estas duas casas ficavam bem mais para frente e foram recuadas 2 vezes. O mesmo terá que ser feito com este restaurante, que já começou a ser desmontado. Só não enfrenta esse problema quem mora em casas flutuantes. É numa delas que fica o posto de fiscalização da reserva extrativista do Lago Cunhã. Para passar daqui, só com autorização do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que administra a reserva. Entramos no rio Cunhã para o último trecho da viagem. Devido à vazante, o volume de água está bem menor do que o normal e exige cuidado na navegação. Os troncos caídos no rio são como armadilhas. A paisagem, até então dominada pelo verde da vegetação e pelo marrom das águas barrentas, começa a ganhar novos tons. São aves de todas as cores que encontram refúgio neste lugar preservado. Somos recebidos por um bando de corocas. O casal de ciganas nem se importa com a nossa presença e curte o momento íntimo no escondidinho das folhas. É tão rápido que quando voltamos a avistá-las, a impressão é de que nada aconteceu. O gavião cara de velho exibe a presa que acabou de caçar, uma cobra d'água carregada durante o voo e abandonada logo depois na beira do rio. Na outra margem, um bicho bem maior chama a nossa atenção. Quando chegamos ao Lago Cunhã, descobrimos por que ele é o soberano dessas águas. Esse paraíso selvagem é também a moradia para 400 pessoas. Elas estão espalhadas uma área de 558 quilômetros quadrados dentro de uma reserva extrativista. É gente que protege os recursos naturais porque depende deles para sobreviver. E há muito o que ser conservado. São áreas de mata, planícies alagadas, paisagens dominadas pela beleza. Sempre acompanhada por uma fauna rica. Os botos também encantam os visitantes. São curiosos e cercam nosso barco. Do Lago Cunhã saem diversos igarapés que mais parecem cenários de filme. Lugares onde a vida animal se revela exuberante. É impressionante a quantidade de aves que vivem aqui. À medida que a gente avança pelo igarapé, encontra bandos e mais bandos, principalmente de biguás. São tantos que eles ocupam praticamente todas as árvores. Esse horário, a partir do meio da tarde, é perfeito para observá-los. É quando as aves começam a retornar do lago para se recolher à espera da noite. Onde há galhos ou lugares abrigados, lá estão elas. Esses recantos servem de ninhais para os bichos. E ficam cheios, principalmente no entardecer. Quando o sol começa a partir, dá vontade de parar o tempo e ficar com essa imagem para sempre. O dia começa com um show da natureza no Lago Cunhã, a revoada dos biguás. As aves e os ribeirinhos buscam no grande lago o sustento. Com a pesca controlada, ninguém fica sem peixe. Outra fonte de renda é a plantação de mandioca. Fazer farinha dá muito trabalho e pouco dinheiro. Por isso, a tradição das casas de farinha está acabando. Veja a seguir.
dia mal amanhece e o Lago Cunhã é riscado por pequenos pontos escuros. Um traçado que muda a todo instante e cria desenhos diferentes sobre a água. Só mais de perto é possível identificar o que produz o efeito visual. São centenas de biguás que todos os dias repetem o mesmo espetáculo. A revoada é uma das maiores atrações deste paraíso natural. Quando a agitação termina, elas vão atrás da refeição. O lago, que oferece comida farta para as aves, é também de onde tira o sustento a maioria dos moradores da reserva extrativista. Alimento e principal fonte de renda das famílias. A pesca representa 85% do ganho da comunidade. Os peixes não consumidos pelos moradores são vendidos no entreposto da vila e levados para Porto Velho. Só tem permissão para pescar dentro da área da unidade de conservação os moradores do local. O plano de utilização da reserva prevê que cada pescador atue também como um fiscal para que essa norma não seja desrespeitada. Por outro lado, eles são obrigados a seguir as regras impostas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela administração da reserva. Grande parte da atividade pesqueira é feita nos rios e igarapés que irrigam o lago. Locais onde a consciência do pescador tem que falar mais alto. É preciso respeitar a época reprodutiva e o tamanho mínimo de cada espécie. Essa aqui é a branquinha. Tem um tamanho mínimo para o senhor levar? Tem, daqui pro maior já dá de levar. O menor não pode levar não, porque é muito pequeno, né? Aí tem que crescer, pô. A gente tem que preservar para mais tarde ter mais, né? No futuro. O uso da tarrafa é permitido dentro da reserva, mas com restrições. Ela é muito utilizada para a pesca do tamuatá, um pequeno cascudo. Cada quilo do peixe rende para Valdir R$ 2,50. Qual que é a medida para o tamuatá? 15 centímetros. Menor que isso, o senhor devolve. Devolve. No igarapé é difícil um arremesso que não seja bem sucedido. Seu Valdir tira da água espécies diferentes e algumas curiosas. Que peixe é esse aí? Bodó. Diferente, né? Bonito, né? É o tipo de cascudo. Tem uma barbatana bem saliente ali, uma nadadeira, né? O desafio deles é aliar conservação com exploração para o uso sustentável dos recursos naturais da reserva. Os moradores também vivem da extração de açaí e da castanha do Pará. O cultivo da mandioca é outra fonte de renda. É desta roça, no meio da mata, que Francisco tira o sustento da família. O plantio é feito em sistema de rodízio para não esgotar o solo. É um trabalho árduo, mas que não pode ser abandonado apesar das dificuldades. Aqui é no sol, é na chuva, ferrada de inseto. Faça chuva, faça sol, o senhor vem para a roça. Vem para a roça. O dia de colocar a mandioca na água, esse dia a gente tem que vir para a roça. É sagrado. Esse dia é sagrado, não tem jeito. Toda essa mandioca vai virar farinha. Uma a uma vai enchendo o cesto, chamado de paneiro. É uma rotina pesada. Carregado com 50 quilos de mandioca, o agricultor pega a trilha que leva para o meio do mato. O trajeto até a casa, de pouco mais de 1 quilômetro, parece muito maior debaixo do sol escaldante. A parada é obrigatória. Eu paro aqui 1 minuto, menos vezes de 1 minuto, só mesmo para descansar um pouquinho. Aí tem que caminhar de novo. Porque quanto mais demora na viagem, mais a gente custa no trabalho. Bora, vamos caminhar. As horas estão passando. Vencido o trecho mais difícil, o alívio da descida. A viagem sacrificante termina na casa de farinha.
Aqui ele conta com a ajuda da mulher para descascar as mandiocas. Mãos ligeiras e habilidosas fazem o serviço. O beneficiamento da mandioca para a produção da farinha ainda é feito de forma artesanal aqui na reserva extrativista. É um processo demorado que leva 3 dias. O seu Francisco vai mostrar para a gente agora como é realizado esse trabalho. O que o senhor faz depois que a mandioca é descascada? Nós colocamos ela dentro da água para ela amolecer. Aí ela passa 3 dias, aí nós tiramos ela daqui da água para passar num triturador. 3 dias depois, encontramos a família Chagas envolvida na produção da farinha. O casal e o filho acordaram de madrugada para terminar o serviço. A mandioca que ficou de molho é triturada. Depois passa por uma peneira. Curiosa, a netinha de Dona Jesuíta acompanha tudo de perto e faz questão de ajudar a avó. A farinha amarela é então misturada à outra, branca, preparada com antecedência. Depois de ensacada, ela vai para uma prensa. Retirado o excesso de líquido, é hora de torrar a massa. Ela é espalhada em 2 tachos enormes, no fogo a lenha. É aí que entra a experiência de Francisco. Quanto tempo o senhor tem que mexer para a farinha ficar no ponto? 2 horas. 2 horas. Essa primeira fornada aqui é 2 horas. A outra a gente tira numa hora e 50 até 1h40. É um processo demorado e cheio de segredos. E o senhor controla como a temperatura do forno? Quando ela está no começo do processo dela, a gente tem que estar com o fogo em alta temperatura, no mínimo 70 graus de temperatura. Aí depois que ela escalda ela, que ela dá a primeira sacudida nela, que é para ir esfriando, para ir torrando, a gente já começa a diminuir a temperatura do fogo também. É curioso o jeito como ele acha o ponto da farinha. A gente conhece no estalo dela. Como é que é? Mostra de novo aí pra gente. É assim, ó. Quando tá torrada, ela estala mais crocante mesmo. Bem estaladinho. E no cheiro aqui também a gente conhece. São necessárias várias fornadas para concluir o trabalho. Nós chegamos aqui, era 1h da manhã. Estamos na primeira. E que hora o senhor termina? 3 da tarde. São 14 horas de trabalho. 14 horas de trabalho. E quanto o senhor ganha com isso? 2 sacos de farinha eu vou ganhar R$180. Apesar da baixa remuneração, 10 famílias ainda mantêm viva a tradição na reserva extrativista. Seu Maíra e Dona Teresa fazem parte da comunidade de farinheiros, 2 vidas dedicadas à produção de mandioca. Desde a idade de 12 anos que eu trabalho na roça. Nossa. Hoje Pegou tenho cedo no 60 anos batente. e nunca saí do interior, nunca saí do campo, trabalhando. Sempre na roça. É. Aí graças a Deus deu 11 filhos pra gente. Hoje, só um filho ainda ajuda o casal. Os netos é que são os maiores companheiros e ajudantes dos 2. Mas, por enquanto, tudo não passa de uma brincadeira. Desse tamanho aqui, já pega uma faca, já vão descascando junto com nós, tudinho. Quando a gente vai lavar a mandioca, eles estão ajudando a lavar a mandioca, porque assim vão aprendendo, né? A senhora acha que os netos vão pegar gosto pela produção de farinha? Eu acho que eles não vão querer mais assim como nós pegamos, não, né? Não. Não, porque quando vão chegar naquela idade, vão querer sair para estudar já no outro canto, né? E quem que vai dar continuidade aí à produção? Eu acho que vai terminando, né, assim. Daqui já saíram mais de 100 sacos de farinha por ano. Hoje essa produção caiu pela metade. Sem a certeza de que haverá mão de obra no futuro para manter a tradição na família, ela está ameaçada de acabar. A superpopulação de 35 mil jacarés é problema no Lago Cuniã. Eles atacam os pescadores, mulheres e crianças. Um menino foi morto. A solução está no plano de manejo e no abate controlado. Uma missão arriscada para jacarezeiros bem treinados. Daqui a pouco, aguarde.
Diz a lenda que no Lago Cunhã existe uma cobra gigante. Na crença dos nativos, era uma jovem e bela índia. Capturada pelos brancos, ela enfeitiçou a todos numa noite de lua cheia, mergulhou nas águas do lago e nunca mais foi vista. Até hoje, a lenda se mantém viva, principalmente entre os mais velhos. Mas o que mais assusta os moradores atualmente é uma fera bem real. O jacaré-açu está espalhado por toda a parte. São centenas, milhares de répteis que tomaram conta do lago desde que a caça foi proibida há 40 anos. Sem um predador natural, o bicho proliferou tanto que passou a ser temido pela comunidade. As mães lavavam roupa, faziam tudo na margem. Hoje, totalmente impedido de fazer isso devido ao jacaré, né? Todo mundo tem medo de entrar no lago? Ah, mas não tem. Nós mesmos que fomos criados aqui, eu tenho 46 anos, nós fomos criados tomando banho nesse lago. Hoje eu não tenho coragem mais. A gente sabe como é criança, né? E muitas moram próximo ao lago e de repente os filhos somem de perto, as mães pensam logo que já foi pro lago, né? E a gente vê, é comum a gente ver mães apavoradas correndo atrás dos filhos, né? Já se esperando assim o pior, né? O medo é justificado por diversos ataques. Um deles deixou mais que uma cicatriz no corpo deste pescador. Carlos ficou traumatizado. Na hora que bateu isso aqui, ficou tudo paralítico. Isso aqui não mexeu mais não, só daqui pra cima e pra baixo. Na hora que rasgou isso aqui. Depois disso você tem medo de pescar? Tenho, Ave Maria. Gosto mais de pescar não. O pescador ele precisa pegar o peixe para a sobrevivência dele. Sobrevivência e subsistência dele dentro da comunidade. E o jacaré se alimenta. E o que acontece? Nós temos que conviver junto. Então, esse espaço é disputado em espaço pequeno. O perigo é maior nas águas rasas. Você vai numa canoinha dessa daí. Você vai passando, você enxerga o jacaré que está flutuado. Que está no fundo você não vê. Você passa em cima do animal daquele, quando a canoa trisca nele, acontece dele bater. E às vezes joga você dentro da água, joga pro lado dele. O pescador coleciona várias histórias do maior predador do Cunhã. Quantas pessoas da sua família já foram atacadas pelo jacaré? 5. Quem foi? Sim. Minha mulher, minha filha e 3 sobrinhos. Um perdeu a vida e dois estão vivos. É um trauma muito grande? Demais. Demais porque quando meu irmão foi atrás de mim, que disse que o jacaré tinha pegado minha filha, para mim, ela não estava viva. O caso mais grave de ataque de jacaré aqui no Lago do Cunhã ocorreu em 2004. A vítima foi um menino de 5 anos que brincava bem próximo à margem enquanto a mãe lavava roupa. A morte deu início a uma grande mobilização. De lá para cá, a comunidade luta pelo direito de matar os jacarés. Seria uma forma de controlar a proliferação desses animais e criar uma nova fonte de renda para os pescadores. Mas a licença para a captura e o abate ainda não foi concedida pelo IBAMA. Um dos motivos da demora é a necessidade de estudos ambientais para o manejo da espécie. Um levantamento feito por pesquisadores do Centro de Pesquisas de Répteis e Anfíbios de Goiânia mostrou que há uma superpopulação de jacarés na reserva. O número é impressionante, aproximadamente 35 mil animais, a maioria das espécies tinga e açu. Os ninhos também são contados e monitorados. Isso é necessário para que haja um manejo? É necessário porque a gente sabendo quanto de recurso natural disponível, né, aqui na região, a gente pode estimar também uma cota, né, para coleta, para abate anual dos animais. Inicialmente, a cota seria de 120 jacarés por ano, mas poderia ser ampliada para até 3.200. O abate traria uma nova fonte de renda para a comunidade e seria gerada aqui mesmo. Já existe até um local para a instalação do abatedouro. A obra foi conseguida com dinheiro de compensação social da Hidrelétrica de Santo Antônio, mas ainda falta equipá-la. O equipamento já seria para estar aqui porque nós já perdimos o abate desse ano, né? Então nós temos só 7 meses para equiparmos o frigorífico para que nós possamos, em maio, começar o abate do jacaré.
Quando for autorizado, o abate só poderá ocorrer entre junho e agosto, antes do período reprodutivo da espécie. Cansado de esperar pelos equipamentos, um grupo de moradores fez uma manifestação para exigir do Instituto Chico Mendes pressa na implantação do projeto. Os cartazes expressam com desenhos e mensagens o temor de novos ataques. Nós não vamos querer mais que tenha que morrer uma outra pessoa para tentar comprar esse material. Hamilton está engajado nessa luta. O menino que morreu era filho dele. Isso aí é uma coisa que nunca vai se apagar, sempre vai estar marcado dentro de mim pro resto da minha vida, né? Perdi onde eu nasci e construí uma família aqui e perdi uma pessoa que eu mais amava, que era meu filho, né? A missão de capturar os jacarés vai estar nas mãos de 5 jacarezeiros. Um deles é Francisco. Quando anoitece, ele prepara o equipamento para nos mostrar como será o trabalho no Lago do Cuniã. Saímos de barco à procura de uma cobaia para a demonstração. Está muito claro, muito forte a luz. É incêndio. Com a luz apagada, a aproximação fica mais fácil. O jacaré parece hipnotizado. Não percebe que o cabo de aço se aproxima do pescoço. De repente, Já tá pegado. O bicho é briguento. O que o senhor faz agora? Que eu vou lá sair de novo para colocar a coisa na boca dele para a gente agarrar. Ele resiste como pode. Calma. Ele não se entrega, hein? Chega fácil não. O jacaré mostra os dentes e dá trabalho. São alguns minutos de luta até que Francisco consegue laçá-lo. Imobilizado, o bicho para de se debater. Cristiano, analista ambiental do Instituto Chico Mendes, amarra o bico do jacaré. Depois coloca uma fita. Com o animal já dentro do barco, os olhos dele são vendados. Por fim, as patas amarradas. Seu Francisco exibe a fera toda imobilizada. O perigo do jacaré é os olhos e o fechamento da boca dele. Fechou a boca dele, fechou os olhos. Ele fica imobilizado. Fica pronto, acabou. Você leva para onde quer. Isso tem que ter muito cuidado. Pessoas que não precisa você se afobar. Ah, o fulano pegou ali, eu vou pegar desse jeito. Não, não é assim. Tem que trabalhar com atenção, com aquela habilidade para não perder o ritmo. Um descuido ele bate, ele morde e aí. Pode ser fatal. Pode ser fatal. O pescador foi treinado por técnicos do Centro de Pesquisas de Répteis e Anfíbios, que desde 2004 capturam jacarés do Cuniã para pesquisa. A gente faz toda a biometria, né? Faz a medição, né, do crânio, do comprimento total. Na hora do manejo, aí a gente captura o animal. Se porventura for um animal marcado, a gente sabe que há um certo histórico, né, daquele animal. Qual vai ser o limite mínimo para a captura do jacaré? É em torno de 2 metros. E aí se a predominância da captura é mais pelos machos, né? As fêmeas em parte são poupadas, né, justamente para manter a população, porque já que vai ser um manejo direto da natureza. Então não vai ter criadouro, não vai ter coleta de ovos, não. Se o abate já tivesse sido autorizado, o destino deste jacaré talvez fosse outro. Como não foi, ele pôde voltar para as águas do lago. O rei do Cuniã ainda desfruta da liberdade sem ser incomodado. Para alguns jacarés, o sossego deve acabar em breve, para o bem da convivência entre homem e animal.